A volta de Jesus. Quem poderia imaginar? Algumas pessoas que dizem que Jesus já voltou. Sim, talvez você nunca tenha ouvido isso, mas existem várias pessoas, eu pessoalmente já ouvi gente dizendo isso, que Jesus falou que haveria de voltar depois, de tudo que acontece com ele, quando ele passa pela morte, ressurreição, ascensão. A ideia é que ele teria voltado já no primeiro século. E então muitas pessoas vão dizer, olha, aquilo que as pessoas falam sobre escatologia, sobre o futuro, sobre o que vai acontecer, na verdade, já aconteceu naquela época. E quando a gente olha alguns textos do Novo Testamento, particularmente Mateus 24, o Marcos 13, o Lucas 21, e lê alguns dos textos que estão ali, de fato, alguns deles se encaixam melhor na própria época romana, inclusive com aquilo que tem a ver com a destruição de Jerusalém e particularmente com o templo da cidade quando os romanos conquistam a cidade no ano 70. Mas, sendo bem honesto e sincero, nós vamos encontrar outros textos, até mesmo nestes capítulos, que claramente não se encaixam naquela época. E afinal de contas, que história é essa? Será que sempre que se fala em teologia e religião há muita confusão ou é falta de uma boa explicação? Para a gente entender como esse cenário é complicado e merece atenção, vamos aqui olhar dois textos paralelos dos dois primeiros evangelhos que parecem falar de uma situação assim que à primeira vista você lê e fala, peraí, deixa eu ler de novo, será que eu entendi o que está escrito aqui? Em Mateus capítulo 16, a Bíblia nos fala, a partir do verso 27, o seguinte: pois o Filho do Homem, uma maneira de se referir ao próprio Senhor Jesus, o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. E o verso 28 continua e diz: garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Peraí, você escutou, entendeu? Vamos ler de novo? Pode ser que alguma coisa escapou aqui. Jesus diz, garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. E se a gente acha que talvez esse texto é absolutamente único, pode ser que ele deva ser traduzido de uma outra maneira, ou ele tenha uma outra forma de se expressar, nós podemos ver o final do trecho de Marcos, que começa no capítulo 8, verso 31 e vai até o capítulo 9, verso 1, e nós vamos ver o final do verso do capítulo 8 dizendo o seguinte: se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E ele lhes disse, garanto-lhes que alguns do que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Quando a gente lê isso, a gente de fato pensa, peraí, eu não estou entendendo mais nada. Se Jesus está dizendo que algumas pessoas que estavam ali não haveriam de experimentar a morte até poderem ver o reino de Deus vir com poder, como é que a gente pode entender isso? Algumas pessoas, lendo esse texto, talvez busquem algumas explicações do tipo, não, olha, Jesus está dizendo o seguinte, que alguns que estão ali é uma referência aos seus discípulos, e possivelmente a alguns deles somente, não a todos, senão ele talvez falasse isso de maneira diferente. Mas como a palavra morte, thanatos, na língua grega, em alguns textos do Novo Testamento pode significar
morte espiritual, pode não fazer referência à morte física. Quem sabe talvez Jesus estivesse dizendo alguma coisa do tipo, olha, eu garanto para vocês que alguns que aqui estão não terão morte espiritual, porque alcançarão a salvação, o reino de Deus na realidade futura. E, portanto, eles estariam sendo preservados para, vamos dizer, a bem-aventurança eterna. Mas, de qualquer forma, além disso ser um tanto quanto estranho no texto, já que o texto não está falando dessa questão de morte nesse sentido em nenhum lugar ali perto, e também, se Jesus está fazendo referência aos discípulos, só alguns deles é que iam estar numa situação dessa. Então, o que isso significa? Para vocês entenderem como essa história, como a gente diz assim, deu pano para manga, nós vamos encontrar ainda no Evangelho de João uma referência, né, que Jesus disse, né, aí, que se ele quisesse, ali um deles, uma referência ao próprio João, permaneceria até a sua volta. Mas o texto mesmo explica, Jesus não disse que ele não morreria. Mas mesmo assim, em boa parte da tradição cristã de fala grega, desenvolveu-se uma tradição, olha só que coisa, que o apóstolo João não teria morrido. Até porque nós sabemos que todos os apóstolos de Jesus morreram numa situação difícil de perseguição e martírio. O único apóstolo que viveu mais tempo foi exatamente o apóstolo João. E o apóstolo João, que fez o seu ministério já numa geração posterior à geração do apóstolo Paulo, a gente sabe, ele foi prisioneiro na ilha de Patmos, onde ele recebeu a revelação do Apocalipse. Naquela ilha, que era uma ilha-prisão, não muito longe da cidade de Éfeso, uma ilha de 34 quilômetros quadrados, e não havia condições de fugir dali, até João já idoso, né, segundo a tradição antiga, ele ali foi assessorado, né, por um escriba chamado Prócoro, e ali recebeu a revelação do Apocalipse. Depois ele é libertado, mas já idoso. E algumas pessoas chegaram a sugerir, atenção, que o apóstolo João nunca morreu. E que ele, então, estaria vivo até hoje. Você imaginou? João aí com uns 2.000 anos de idade, né? E que ele estaria em algum lugar, numa gruta, em algum ambiente escondido, talvez numa das ilhas do mar Mediterrâneo, em alguma localidade ali daquela região. Mas, veja só, com certeza esse não é o caso. Para a gente entender como a compreensão bíblica precisa de boa explicação e entendimento, apesar de isso ser, às vezes, uma discussão muito longa, a compreensão disso é bastante simples. Quando nós lemos um texto bíblico, sempre é importante entender o que o texto está dizendo a partir do próprio contexto. Quando nós lemos Marcos capítulo 9 na sequência, no verso 2, nós vamos ler o seguinte: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Aí depois, repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Esse texto que está em Marcos 9:1, logo na sequência, é exatamente paralelo do texto de
Mateus 16. No capítulo 17, veja lá, o texto começa da mesma maneira. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão Tiago, e os levou em particular a um alto monte, e ali ele foi transfigurado diante deles. E para a gente poder observar a importância disso, nós vamos encontrar no terceiro evangelho, no evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 28, que eu nem mencionei inicialmente, a mesma coisa. O verso 27 vai dizer: garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. E aí, na sequência, nós temos a referência quando Jesus leva Pedro, João, Tiago e sobe ao monte para orar, aproximadamente 8 dias depois, uma contagem que pode ter incluído alguma coisa da subida e da descida do monte, e assim nós vamos ver a história da transfiguração. O que significa isso? Jesus está o tempo todo falando sobre o reino de Deus. Aliás, quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, desde o começo, nós temos essa expressão reino dos céus, que é a mesma coisa que reino de Deus. Mateus, pela sua característica judaica, evita ficar falando a palavra Deus a toda hora. Então, ele fala reino dos céus, que é a mesma coisa que reino de Deus. E quando Jesus fala sobre isso, as pessoas estão meio confusas e perdidas, porque eles imaginam que o reino de Deus seria a retomada do reino de Israel da época de Davi. Mais uma ideia de um Messias conquistador que livraria o povo do domínio romano e que estabeleceria a paz em Israel e uma liberdade, o início de uma era especial tão bem descrita pelos profetas. E todo mundo pensava assim. Quando Jesus começa a falar desse reino, ele fala de uma maneira que as pessoas não conseguem entender. Porque ele fala de mudanças internas, ele fala da pessoa que é bem-aventurada, ou seja, ela é feliz porque ela reconhece os seus erros, porque ela chora pelos seus erros, porque ela tem fome e sede de justiça, por uma série de coisas da mudança interna. E até mesmo em Lucas, Jesus vai dizer: o reino de Deus está dentro de vocês. Só que, olha que coisa curiosa, no ensino bíblico, esse reino, ele tem 2 aspectos, um aspecto interno e um aspecto externo, um aspecto presente e um aspecto futuro. E Jesus várias vezes fala do reino de Deus no aspecto futuro. Ele fala da glória do Pai, ele fala da sua vinda, e o que a gente percebe é, poxa, Jesus fala disso o tempo todo e a gente nunca viu nada. Jesus está falando de tantas coisas extraordinárias e a gente até viu cura, viu milagre, viu coisas extraordinárias como ressurreição, mas que é isso? Aí você entende agora, tanto Lucas 9, como Marcos 8 e 9, como Mateus 16 e 17, Jesus diz o seguinte: olha pessoal, eu estou falando para vocês sobre o reino, e esse reino completo, ele vai vir com poder e glória. E eu garanto que alguns de vocês, quem são esses? O texto na sequência diz para nós, são Pedro, Tiago e João. Eles sobem a um alto monte. Alguns estudiosos no passado chegaram a sugerir que talvez fosse o Monte Hermon, por ser o monte mais elevado da região. Mas é provável que não, porque o Monte Hermon é muito longe, é lá em cima, já na região chegando na Fenícia, muito ao norte. E toda a tradição histórica tem sugerido, e com razão, que esse monte é o Monte Tabor, que fica ali junto ao vale de Jezreel e perto de Nazaré e também da região de Megiddo. Então Jesus sobe e aí sim, o que a gente vê? Jesus descortina aquilo que envolve o mundo vindouro. Ele descortina a realidade do reino em glória. É mais ou menos o seguinte, olha, um dia vocês vão ver o filme completo, mas agora vocês vão ver um trailer.
vocês vão ver o que significa essa glória futura. Então, dentro dos 12 que sempre acompanhavam Jesus, a gente vê uma aproximação, um cuidado, vamos dizer, uma intimidade maior com Pedro, Tiago e João. E eles são levados, e nesta hora a gente vê, vamos dizer, um relance desse mundo vindouro, dessa glória, desse brilho, sempre um relâmpago, desse branco resplandecente, e a gente comprova que é uma visão direta do reino vindouro, porque ele aparece Moisés e Elias, porque Moisés e Elias representam exatamente aquilo que tem a ver com a lei e os profetas, estabelecendo essa conexão, essa ligação entre aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento e esse Novo Testamento, ou seja, a Nova Aliança. Então veja só, a gente não precisa ficar assustado. Jesus não voltou no primeiro século. E não é verdade que alguns não experimentaram algum outro tipo de morte até que eles pudessem ver essa realidade do reino em glória. Aquilo que aparece na promessa de Jesus, garanto-lhes, eu digo a verdade que alguns que aqui estão não experimentaram a morte até poderem ver esse reino de Deus em glória, se cumpre logo em seguida no famoso episódio, na narrativa que os 3 evangelhos apresentam, falando da transfiguração. Muito obrigado pela sua atenção e fique conectado, ligado conosco, porque quando a gente lê a Bíblia e a cabeça fica em confusão, nada melhor do que ter uma boa explicação que traga aqui o seu amigo Sayão.